Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar de carboidratos. Mas calma, a ideia aqui não é colocar ninguém no banco dos réus, sabe? Vilão ou mocinho? Essa pergunta nem faz muito sentido. Hoje a gente vai entender de uma vez por todas como esses nutrientes funcionam de verdade dentro do nosso corpo. De um jeito prático, para o dia a dia, sem complicação e sem rótulos. E para começar, uma pergunta que parece básica, mas que, olha, dá um nó na cabeça de muita gente. Arroz branco é um carboidrato simples ou é complexo? A primeira coisa que vem à mente, para a maioria, é simples, né? A gente já associa com aquele aumento rápido do açúcar no sangue. Mas a resposta é um pouquinho mais complexa. E é aqui que a mágica acontece. Se a gente olhar no microscópio, quimicamente falando, o amido do arroz é uma molécula enorme, toda ramificada. Por isso, tecnicamente, ele é complexo. O problema? Nosso corpo é tão eficiente em quebrar essa molécula que o efeito prático no açúcar do sangue é quase imediato, bem parecido com o açúcar simples. Entender essa diferença entre o que o alimento é e o que ele faz no corpo é a chave para tudo. Para facilitar nossa vida, vamos pensar que os carboidratos se dividem em 4 grandes famílias. As duas primeiras, monossacarídeos e disacarídeos, são basicamente os açúcares mais famosos de absorção rápida. O nosso foco hoje vai ser nas duas últimas, que são mais interessantes. Os oligossacarídeos, que a gente acha no feijão, por exemplo, e os polissacarídeos, como o amido, do nosso amigo arroz. É o tamanho e a estrutura de cada uma dessas famílias que vai ditar como o corpo vai lidar com elas. Ok, agora vamos pegar um desses carboidratos pela mão e seguir a jornada dele pelo corpo. E vamos usar um exemplo clássico, uma queixa que todo mundo que trabalha com saúde já ouviu. Doutor, por que feijão me dá gases? Pois é, a resposta está numa dessas famílias que a gente falou, os oligosacarídeos. Pensa neles como um colar de pérolas que precisa de uma tesoura específica para ser cortado. Só tem um pequeno detalhe: o corpo humano não produz essa tesoura. A gente simplesmente não tem a enzima para quebrar esse tipo de carboidrato. Então, o que acontece? Ele passa direto pelo começo da nossa digestão. E o caminho é exatamente esse. O feijão, rico nesse carboidrato, é ingerido. Ele passa ileso pelo estômago e pelo intestino delgado. E aí, ele chega no intestino grosso, lá onde mora a nossa microbiota, trilhões de bactérias. E para elas, esses oligossacarídeos são um banquete. Elas fermentam esse carboidrato que a gente não conseguiu digerir, e um dos subprodutos dessa festa toda é, exatamente, a produção de gases. Mas olha que interessante, isso não é, de forma alguma, algo ruim. Muito pelo contrário. Esses carboidratos que a gente não digere são o que chamamos de pré-bióticos. Ou seja, eles são o alimento preferido das bactérias boas do nosso intestino. Se isso vai gerar um desconforto ou um benefício para a saúde, bom, aí depende totalmente de como anda o equilíbrio da microbiota de cada pessoa. Beleza, então já entendemos a digestão, agora vamos para o próximo passo, o que acontece com os carboidratos que o corpo de fato absorve. E aqui a gente precisa separar dois conceitos que vivem sendo confundidos, a velocidade do impacto versus o tamanho do impacto. Pensa assim, ó, o índice glicêmico é como olhar para o velocímetro de um carro. Ele mostra o quão rápido aquele carro pode acelerar. Já a carga glicêmica é o estrago que esse carro faz numa batida. Leva em conta não só a velocidade, mas o peso, o tamanho do carro. No fim do dia, é a carga glicêmica que importa, porque ela considera a quantidade que a gente realmente come de um alimento. E essa frase resume tudo perfeitamente. Ficar olhando só para a velocidade, ou seja, só para o índice glicêmico, pode levar a gente a conclusões bem erradas. A carga glicêmica dá uma foto muito mais fiel da realidade do que vai acontecer com o açúcar no sangue depois de uma refeição. E para isso ficar bem claro, vamos usar o exemplo mais famoso de todos, o paradoxo da melancia. Se prepara, porque isso aqui costuma mudar a forma como as pessoas enxergam as frutas. O índice glicêmico da melancia é 72, isso é alto. Tá ali, no mesmo patamar de pão branco, de alguns doces. Pela lógica do índice glicêmico, seria um alimento para se evitar, né? Mas não é bem assim. Aqui é que o paradoxo se resolve. Pega uma fatia normal de melancia. O que tem ali, na maior parte? A água. A quantidade de açúcar de fato naquela porção é bem pequena. Então, mesmo que esse pouquinho de açúcar entre rápido na corrente sanguínea, a velocidade é alta. O impacto total, o tamanho do estrago, é mínimo. A carga glicêmica da melancia é baixíssima. Entendeu a diferença? E agora a gente chega na parte que, para mim, é a mais fascinante e mais importante disso tudo. Todas essas regras, índice glicêmico, famílias de carboidratos, tudo isso tem um porém gigantesco. Cada corpo é um corpo.
A resposta biológica é totalmente individual. Teve um estudo revolucionário, o ZOE/PREDICT, que fez o seguinte: eles monitoraram centenas de pessoas comendo exatamente os mesmos alimentos. A conclusão foi de cair o queixo. A mesmíssima banana que em uma pessoa causava um pico de açúcar gigantesco, em outra mal fazia cócegas na glicemia. Ou seja, aquela regra do índice glicêmico não é uma lei universal. Ela muda de pessoa para pessoa e é super influenciada pelo nosso microbioma e pela nossa biologia única. E a prova do poder disso, quando os participantes desse estudo receberam orientações baseadas nas suas respostas individuais, os resultados foram impressionantes. Em comparação com quem seguiu uma dieta padrão, eles relataram 22% menos fome e um aumento de 43% na disposição. Isso mostra o poder de entender o próprio corpo em vez de seguir uma regra genérica que vale para todo mundo. Bom, para a gente fechar essa nossa jornada, vamos falar dos carboidratos, que são os verdadeiros heróis da história, as fibras. Elas são, sem dúvida, as maiores aliadas de um intestino saudável e de um bom controle do açúcar no sangue. A gente pode pensar que existem 2 times de fibras trabalhando em conjunto. O primeiro time é o das fibras solúveis, como as que a gente encontra na aveia, na maçã. Elas se misturam com a água e formam um tipo de gel no estômago. Esse gel desacelera a digestão e, com isso, segura a absorção do açúcar. O segundo time é o das fibras insolúveis, presentes nos grãos integrais. Elas não se dissolvem, funcionam mais como uma vassourinha que vai empurrando tudo, aumentando o bolo fecal e mantendo o trânsito intestinal em dia. E para fechar o ciclo, voltando lá no começo da nossa conversa, existe uma estrela chamada amido resistente. Ele é um tipo de carboidrato muito especial. Na estrutura, ele é um amido, igual ao do arroz, mas ele se comporta como uma fibra. Ele resiste à digestão lá no começo e chega inteirão no intestino grosso para servir de banquete para as nossas bactérias boas, ajudando a controlar o açúcar no sangue e a saúde do intestino. E tudo isso nos traz a uma reflexão final, que é a mais importante. Quando o assunto é nutrição, será que vale a pena seguir um mapa genérico, um que foi feito para todo mundo? Ou será que o verdadeiro poder está em aprender a ler os sinais do próprio corpo e, a partir daí, começar a desenhar o nosso próprio mapa para a saúde? Fica aí a reflexão.